conduzirmos a nossa vida de forma mais assertiva, com mais fé, com mais coragem, com mais perseverança, para que consigamos sair dessa existência melhores do que quando nela chegamos. Que a gente possa ter mais sucessos do que insucessos, procurando conduzir a nossa vida pautada nos ensinamentos que vêm chegando a nós a cada semana, para que possamos, pouco a pouco, ir nos aproximando mais e mais do exemplo que Jesus deixou a todos nós. Pedimos a Ti que esteja conosco ao longo de toda essa noite, orientando este trabalho, para que aqui apenas aconteça aquilo que esteja de acordo com a Tua vontade. Que Tu possas iluminar esse trabalho, envolvê-lo no Teu amor, na Tua paz, para que ele possa ser conduzido da melhor forma possível. Ao final dele, pedimos a Ti que possamos sair daqui levando conosco um conhecimento maior e as boas energias que hão de nos ajudar a nos manter fortalecidos e um pouco mais sábios para conduzirmos a nossa vida de forma serena e perseverante. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou começar a palestra da noite com um texto. É um texto que normalmente eu uso em outra palestra. Mas hoje, quando eu estava estudando um pouquinho para a palestra de hoje, me veio esse texto à mente e eu resolvi trazê-lo aqui. Esse texto ele vem nos relatar um ocorrido com o Dr. Bezerra de Menezes durante uma reunião de estudo espiritual. Ele estava ali conversando e ofereceu a palavra aos presentes. E aí um amigo seu, materialista, que tinha acompanhado o Dr. Bezerra naquela noite, naquela reunião, pede a palavra. E é concedida a palavra a ele. E aí ele diz assim: Bezerra, não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente, e com essa relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu. Os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, e dos observadores desencarnados de qualquer testemunho da sobrevivência, e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura: aceitamos o desafio. Mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha socorrido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que ele haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas e órfãos
cujas energias terá escorado, para os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que esquecessem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente de cujo espírito rebelado tenha subtraído o fel da revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância, os companheiros da humanidade que vieram do berço, cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com o princípio de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais invisíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado ao longo das noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tenha ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês pudessem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia e, porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Por que eu escolhi esse texto para começar a palestra de hoje? Eu não sei se vocês repararam ali fora ou aqui nos slides, que, resumindo, a palestra de hoje fala sobre a missão do Espiritismo. E aqui, né, eu poderia resumir a palestra nesse texto, porque ela diz, no texto diz o papel, todo o papel que o Espiritismo tem. Mas, como eu disse nos avisos, né, a nossa doutrina ela tem a felicidade de nos responder a todas as perguntas que a gente tenha para fazer. Aquelas que a gente tenha que ainda não foram respondidas, elas podem ser respondidas no futuro, porque Kardec disse lá atrás que estava sendo dada apenas a primeira palavra e não a última, né? Como ciência que o Espiritismo cada dia vai se descobrindo mais coisas. Você vê quantas coisas foram descobertas em termos da filosofia espírita depois de Kardec. Quantos assuntos ele não teve tempo de explorar, até porque naquele momento não era necessidade, e que foram explorados por médios sérios, né, mais tarde. E outras coisas ainda virão. Conforme a gente for ficando um pouco mais maduro, um pouco mais preparado para receber mais conhecimento, as coisas vão chegando. E essa promessa, antes de ser feita por Kardec, ela foi feita lá atrás por alguém que tinha uma propriedade ainda maior para falar. E por tudo isso que foi dito aqui nesse texto, e porque a gente vai ouvir, por tudo que a gente vai ouvir essa noite, é que nós, espíritas, pode parecer até pretensão, até dentro do meio espírita, talvez alguém ache que seja pretensão, nós consideramos o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. Por que a gente considera o Espiritismo Consolador prometido por Jesus? Porque o Jesus, antes de voltar à pátria espiritual, percebendo que os apóstolos estavam tristes, porque ele já os vinha preparando para a sua partida, ele disse isso, está lá em João, capítulo 14, versículo 17 a 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por que o Espiritismo se intitula o Consolador prometido por Jesus? Primeiro, se a gente analisar essas palavras de Jesus, eu vos enviarei outro Consolador. Jesus se considerava um Consolador e sabemos que ele o é, né? Um Consolador. Se ele vai enviar outro, é porque ele não estaria mais aqui. Ele enviaria outro que continuaria continuando aquele papel de Consolador. Só que ele diz, a fim de que esteja para sempre convosco. Se ele vai ficar para sempre, não é nenhum ser encarnado. Porque ser encarnado nenhum fica para sempre. A gente tem prazo de validade, né? Uns têm um prazo de validade maior desse lado, né? Alguns têm um prazo de validade maior, outros têm um prazo de validade menor. Mas todos nós, uma hora, temos que voltar à pátria espiritual. Então não poderia ser nenhum ser encarnado, se ele vai ficar para sempre. O espírito de verdade, aonde a gente ouve essa expressão, a gente lê essa expressão espírito de verdade. Se a gente pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, o Espírito de verdade. O capítulo 5, que fala sobre Jesus, é todo analisado por a entidade que se apresenta como o Espírito de verdade. Sabemos que no meio espírita que o Espírito de verdade era o próprio Jesus, né? Que o mundo não pode receber. Naquele momento, não dava para receber. Você vê, ele não disse 1/10 do que ele precisava dizer e ele foi crucificado. Você imagina se ele fosse falar de forma rasgada, de encarnação, de reencarnação, de vida após a morte, embora ele tenha falado de forma velada, mas se ele chega de forma mais clara, como Kardec o fez séculos depois, ele não tinha conseguido fazer nem o primeiro sermão. Porque teriam tramado a sua prisão e a sua morte mais rápido ainda do que fizeram na época. Então, quando mais tarde, né, depois que ele veio, disse o que precisava dizer, e nós tivemos tempo de processar um pouco dos seus ensinamentos, você vê, já se passaram, no mínimo, né, dentro do calendário que a gente segue, no mínimo 2019 anos. Da sua passagem aqui, encarnado entre nós, e nós, em plena quinta-feira à noite, né, em vias de acabar a Dona do Pedaço, né, que está acabando a novela, a gente está aqui assistindo palestra. Por que a gente está aqui assistindo palestra? Porque a gente não ouviu lá atrás, não foi ouvindo nas outras encarnações que a gente teve, e a gente está tendo de novo a oportunidade de ouvir esses ensinamentos. Talvez para alguns de nós, pela primeira vez pela doutrina espírita, talvez para muitos de nós já não mais pela primeira vez, talvez estivéssemos presentes quando ela começou lá atrás com Kardec, há 1 século e meio atrás. E estamos tendo a oportunidade de ouvir de novo para ver se a gente agora consegue processar, né? Essas informações, elas são para nós mais ou menos como acontece com a leitura de um livro. Se você ler um livro hoje e daqui a 5 anos você pegar aquele livro e você ler de novo, você acha coisas naquele livro que você não tinha achado da primeira vez. Primeiro, o seu foco agora é outro. Segundo, você já não é mais a mesma pessoa que você era 5 anos atrás. De verdade, dependendo do rumo que a nossa vida tome, às vezes no dia seguinte a gente já não é mais a mesma pessoa. Porque dependendo das coisas que nos aconteçam, podem acontecer coisas que causem na gente uma transformação, assim, brusca. Literalmente do dia para a noite. Literalmente. Então, a gente vai ficando um pouco mais maduro. Um pouco mais preparado para ver, para enxergar coisas que a gente não enxergava antes, para compreender coisas que a gente não compreendia antes, para aceitar coisas que a gente antes não aceitava. Por quê? Estamos mais maduros. Temos um conhecimento a mais. Por isso ele faz aquela observação. Porque
não pode receber. A gente ainda não estava no momento de receber, né? Porque não o vê, nem o conhece. A gente desconhecia essas verdades. A manifestação, o fenômeno mediúnico, ele é tão antigo quanto a existência do próprio homem. Ele sempre existiu. Só que ele nunca foi estudado da forma que ele foi estudado por Kardec. Durante muito tempo, quem manifestava algum tipo de mediunidade era tido primeiro como esquisito, como bruxo, como feiticeiro, e houve época da história da humanidade que, por conta disso, muitos morreram queimados. Então, eram coisas que, naquele momento, elas não tinham condições de ser melhor avaliada. Com o avanço da humanidade, maior compreensão, avanços tecnológicos, né, melhora material, melhora até do nosso cérebro, das nossas condições cerebrais, a gente foi ficando mais preparado para receber mais informações. Fora isso, sem nenhuma pretensão, sem querer puxar a brasa para a sardinha da doutrina espírita, sem querer achar que a doutrina espírita é melhor que religião alguma, porque os próprios espíritos disseram isso a Kardec, quando ele pergunta qual é a melhor religião, e ele ouve como resposta aquela que te faz menos hipócrita, menos orgulhoso, vaidoso, e desfila uma série de coisas que, infelizmente, a gente ainda tem conosco. Ou seja, aquela que te faz melhor. Então, eles não disseram que era a doutrina espírita. Até porque, nesse período, a doutrina espírita nem era encarada como uma religião. Ela era um fenômeno que Kardec estava estudando. Estava analisando. Né? E acabou depois se transformando nessa filosofia, e que hoje ela tem essa questão, tem esse lado científico, e esse lado da religiosidade, eu não digo nem da religião, da religiosidade, por quê? Porque quando a gente começa a estudar a doutrina, e a gente passa a pautar a nossa vida por esses ensinamentos, é claro, a gente não consegue fazer 1/10 do que está ali, mas a gente está se esforçando para se melhorar, a gente vai se aproximando mais de tudo que é bom e de tudo que é positivo. A gente vai melhorando a nossa sintonia com o sagrado, com o divino. Então a gente vai cumprindo o papel da religião. Qual é o papel da religião? Religar. Isso que ela também é vista como religião, que como ela vai nos melhorando como pessoa, ela vai fazendo com que a nossa sintonia com aquilo que é bom vai ficando cada vez melhor. Então ela vai fazendo essa ligação da gente com o nosso Criador. Bem, grande religioso que ocorreu no mundo, além do advento da doutrina espírita? Nenhum. Não aconteceu mais nenhum. De lá para cá, nenhum outro movimento que mexesse com várias partes do mundo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, aconteceu. Então, por isso é que nós, né, não querendo ser pretensiosos, ousamos afirmar que a doutrina espírita seja esse consolador que Jesus nos prometeu lá atrás. A doutrina retoma os ensinamentos de Jesus. Nos faz lembrar de tudo que ele já tinha nos ensinado e de uma forma mais fácil de nós entendermos do que por parábola. Vem falar da reencarnação, que lá atrás, quando ele tocou nesse assunto, ele tocou de forma velada. Uma vez, quando estava conversando com os apóstolos e foi inquirido por eles a respeito de Elias, e ele afirma: na verdade vos digo que Elias já veio e vós não reconheceste, e fizeram com ele o que quiseram. E aí está lá no Novo Testamento. Eles entenderam que ele falava de João Batista. Se isso não é reencarnação, como é que João Batista era Elias? A conversa dele com Nicodemos, que a gente só pode ver o reino dos céus se nascer de novo. Aí Nicodemos dá a pergunta: a gente vai voltar para o ventre da mãe? E aí ele dá aquela, com todo respeito, aquela enrolada em Nicodemos, né?
Em verdade vos digo, se não nasceste de novo do corpo e do espírito, não poderás ver o reino dos céus. Gente, aí vem Kardec, séculos depois, para mostrar para a gente, de uma forma científica, que a vida não acaba com a morte do corpo físico. A gente vai falar sobre isso de uma forma mais detalhada daqui a pouquinho. Ele vem deixar isso claro para nós. Claro. Mostrando ali de uma forma científica, com coisas acontecendo ali, ao vivo. Né? E muitos de nós já tivemos essa experiência. Eu nunca passei diretamente. A experiência que eu vou citar agora para vocês. Mas alguns de vocês talvez já tenham tido a felicidade de receber uma psicografia de um parente que partiu para o plano espiritual e que o médium que psicografou nunca viu você na vida antes. Não sabia nem quem era você. E receber essa psicografia. Eu nunca tinha assistido isso acontecer de perto. Eu já tinha pego duas psicografias na mão. De vez em quando eu falo quando eu dou essa palestra, eu falo sobre isso. Eu estava conversando com uma amiga numa escola que eu trabalhei há muitos anos atrás, no início praticamente da minha vida de magistério, conversando com uma amiga, falando sobre a doutrina espírita e tal, não sei o quê. E aí, eu estava comentando com essa minha amiga que a minha cunhada tinha recebido uma carta na época, eu não lembro se tinha sido do pai ou da mãe, no grupo espírita que meu irmão e minha cunhada frequentavam na época. E aí, duas colegas de trabalho me pediram, será que se a gente mandar o nome, consegue? Falei, olha, eu não sei e tal, vou perguntar. E aí, de noite, telefonei para minha cunhada. Ela falou, não, eu acho que pode sim, eu vou procurar saber. Procurou saber, podia. Eu mandei o nome. Era a mãe de uma colega que estava trabalhando comigo meses, não sabia quase, só sabia que a mãe dela tinha falecido tinha pouco tempo. Não sabia nada da vida dela. E a outra, que eu já trabalhava um pouquinho mais, mas ela pediu informações sobre a avó. Nome e sobre um tio. Nome, tal, dia de falecimento, local que morava. Foi. Detalhe, meu irmão mora em Niterói. Então, sem chance do médium me conhecer as minhas colegas, meu irmão e minha cunhada não conheciam também. Dali mais ou menos um mês, eu ainda falei para ela, gente, ó, dá o nome, não significa que vai vir a carta. Pois não é que veio para as duas. Da mãe de uma, da avó da outra. Do tio não veio. Veio a carta da mãe. Na carta da mãe, quando eu liguei para ela no domingo de noite, falei assim, fulana, meu irmão e minha cunhada vieram aqui na minha mãe, eu encontrei com eles trouxeram uma carta. Ela já começou a chorar do outro lado do telefone. Eu conheci, a carta não era para mim, entreguei a carta para ela. Estou dando aula, bateu na minha porta, fui lá, era ela. Você leu a carta? Eu falei, não, a carta não era para mim. Aí ela falou, lê, aí me deu. Aí a carta, a pessoa dizia que tinha sido para ela muito difícil no início, que a mãe dela morreu de repente. Né? Não foi aquela pessoa que ficou doente um tempo, não. Foi assim, passou mal, faleceu. Tinha sido muito difícil, que ela tinha custado muito, que ela ficava ali, falava com as pessoas, ninguém respondia a ela. E aí ela fala assim, Maria Ângela, a minha vizinha via minha mãe o tempo todo no meu quintal, na minha casa. Quer dizer, olha o que a carta estava falando. Até que um dia, duas senhoras muito boas tinham aparecido para ela e tinham levado ela tinha feito uma oração a Nossa Senhora e duas senhoras tinham aparecido para ela e a tinham ajudado. Aí eu falei, assim, a tua mãe era devota de Maria? Ela falou assim, só para você ter uma ideia de como era, adivinha qual era a música preferida dela? Aí cantou aquele trechinho da música do Roberto Carlos. Nossa Senhora, eu não sabia de nada disso, eu não tinha como saber. E aí entreguei a carta da outra. Tá, aí, mesma coisa, veio me mostrar e estava falando lá, que saudade dos seus bracinhos em volta do meu pescoço. Aí eu lendo e pensando assim, gente, bracinho? Aí ela falou assim, sabe por que está bracinho aí? Quando a minha avó faleceu, eu tinha 7 anos. Eu não tinha como saber isso. A avó fala na carta que está se preparando para voltar. Aí, do tio não veio. Aí ela falou assim, sabe por que eu acho que não veio do meu tio? Meu tio se suicidou. Talvez ele não tenha condições
ainda de dar uma carta. Então, está aí o Espiritismo consolando os que sofrem, né? Porque, como o primeiro texto que eu lhe disse, quantos de nós, mesmo sendo espíritas, né? Quando um ente querido nosso volta para o plano espiritual, é um momento duro para todos nós. Ninguém vê um ente querido partir para o plano espiritual e fica sorridente, feliz da vida. Né? A gente fica triste. E muitos de nós conseguem ser confortados dessa forma. Ou mesmo quando não recebemos. Temos essa felicidade de pegar uma psicografia de um ente que já partiu. A certeza que ele não se acabou, que ele continua num outro espaço e que em algum momento a gente vai poder se encontrar, isso é ótimo. Isso conforta muito. Fora, né? Por estar nos relembrando de uma forma mais explicadinha de verdades que Jesus nos disse lá atrás, há mais de 2000 anos, procurando fazer de nós uma pessoa melhor. A gente saber que se a gente passar a fazer escolhas melhores, o nosso sofrimento vai diminuir. Isso também é confortador. Não é confortável. Por que não é confortável? Porque, ao contrário do que acontece em algumas religiões, não coloca o peso das nossas responsabilidades na costa de ninguém. A nossa responsabilidade é nossa. Temos o direito de escolha e o dever de assumir as consequências das escolhas que a gente fez. O Espiritismo não é confortável, mas é confortador. Por quê? Sabe, né, nos traz também a certeza que tudo depende só de mim. Vai ser dado a cada um segundo as suas obras. A gente vai receber à medida daquilo que a gente der, que a gente fizer. Quem vai dizer como é que vai ser o meu amanhã sou eu. Ele nos diz que quem constrói o meu futuro sou eu, com a escolha que eu faço hoje. Eu vou ser daqui a um dia, 1 ano, 10 anos, e na próxima encarnação, a pessoa que eu estou escolhendo ser hoje. Eu é que vou escolher, eu é que vou decidir. Essa responsabilidade é minha e de mais ninguém. Não é culpa do irmãozinho desencarnado, não é culpa de Deus, não é culpa do parente que te atiçou, do vizinho, do chefe. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. O outro pode até errar conosco. Como nós vamos reagir ao erro que ele cometeu conosco, isso aí é problema nosso. O erro que ele cometeu conosco é problema dele. O que eu vou fazer com isso é problema meu. E aí a gente tem aqui um texto que mostra bem isso, como o Espiritismo nos consola, de alguém que também tinha autoridade, né, para falar sobre esse assunto. Muitos de vocês devem ter ouvido falar nele, Gerson Simões Monteiro. Ele foi presidente da Rádio Rio de Janeiro durante muitos anos, foi membro do Conselho Espírita há muitos anos, foi um dos principais batalhadores para que o ZERJ se fundisse com a Federação Espírita, formando o CERJ, né, o Conselho Espírita. Ele foi uma das pessoas que mais trabalhou para que essa fusão ocorresse. E aí, ele, espírita desde a juventude, aliás, desde a infância, ele passou por bastante percalços, né? Ele teve 3 filhos falecidos, que o antecederam na volta ao plano espiritual. Isso, papai e mãe nenhum, é uma experiência fácil de se passar, né? E aí, quando ele passou por uma experiência dessas, ele também foi beneficiado com o conforto de uma psicografia. E é isso que a gente vai ouvir agora. E aí ele inicia o texto dizendo assim: a perda dos entes queridos é sempre causa de dor, mesmo para nós, espíritas, embora já tenhamos a certeza da continuação da vida após a morte. Essa causa da dor atinge assim o rico como o pobre e representa uma prova ou uma expiação, e comum é a lei.
Pois bem, recebi a consolação de minha filha Alcione Matoso Monteiro, desencarnada com 2 anos e 4 meses de idade, no dia 29 de julho de 1961. Detalhe, dia do aniversário dele, tá? A filha dele de 2 anos e 4 meses faleceu no dia que ele fazia 25 anos. Presentão, né, de aniversário. Esse conforto espiritual, recebido através da mensagem de psicofonia da médium Aracide Almeida, na noite de 15 de dezembro de 1961, em reunião do Centro Espírita Discípulos de Allan Kardec, com sede na rua Cabo Sul, 28, Casa 12, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro, cuja íntegra, gravada pelo secretário do centro, ao qual intitulou Eu Não Morri, é a seguinte, abre aspas, meus amigos, estou aqui. Desta casa recebi tanto auxílio, tanta proteção. Hoje me foi permitido vir falar-vos, vir dizer-vos que a lei da reencarnação é uma bênção. É ela que faz com que paguemos as nossas dívidas. E foi assim pela encarnação última que tive na Terra, que acabei de pagar uma dívida muito grande. Parecendo uma maldade, um crime, o meu sofrimento, não o era. Meus amigos, era justo que eu passasse pelo que passei. O sofrimento, meus amigos, depura a alma. Eu acabei de me depurar com aquele sofrimento bendito e hoje estou completamente liberta, feliz. Estou já trabalhando nesta verdadeira pátria espiritual. Sim, porque a vinda à Terra é uma oportunidade para se fazer um trabalho. E eu acabei de fazer o meu aí. Agora tenho outros que me chamam nessa espiritualidade, onde usar que não tem fim. Amigos, eu deixei o meu corpo por ação de uma enfermidade que abalou a todos, mas meu espírito está liberto. Tinha o meu corpo ainda pequenino, mas na minha alma havia necessidade de passar por aquele sofrimento, meus amigos. Embora fosse ainda o meu corpo pequeno, o meu espírito era devedor e eu tinha que resgatar o débito. Eu tinha que passar por este expurgo. É a lei. Não se pode furtar a ela. Eu tive o desejo de te falar hoje, meu querido pai, para dizer-te, és feliz, porque está dentro de uma doutrina que encaminha as criaturas para a felicidade. Estou feliz, não chores. Eu não morri, meus amigos. Estou satisfeita e desejo que Jesus dê muitas forças ao meu querido pai, porque ele ainda se encontra na terra, num ambiente de muita tentação e de tantos conflitos materiais. Que possas carregar a tua cruz, pai, com dinamismo e com o evangelho no coração. Que possas abraçar outras crianças, lembrando-te sempre de mim. Sua filha, Alcione. Aí ele faz uma notinha abaixo, ele diz assim, causa da reparação. Certa noite, ao fazer minha prece antes de dormir, Alcione aproximou-se de mim e mentalmente passou a discorrer sobre a bênção da reencarnação. Após isso, revelou-me a causa da sua enfermidade, denominando-a de maternidade criminosa, isto é, a prática de abortos em vidas anteriores. Vale esclarecer que ela teve um tumor que abrangeu toda a região pélvica onde os filhos são gerados. Gerson Simões Monteiro. Então, assim, diminuiu a dor dele, né? Com certeza não. Mas com certeza o confortou de alguma forma. Com certeza, saber que a filha continuava viva, saber que ela estava bem, saber que aquela doença, né, uma doença séria dessa numa criança de 2 anos e 4 meses, um tumor na área pélvica, imagina isso, gente. Foi uma oportunidade para ela expurgar naquele corpo aquele mal que ela trazia com ela, por escolhas erradas que ela fez em outra existência. Então, com certeza o confortou. A certeza de que um dia ele estaria com essa filha de novo, também o confortou. Então é isso que a doutrina espírita faz para todos nós. Ela
nos relembra os ensinamentos de Jesus, ela afirma para nós que a vida, existe vida além da vida. Em vez da gente falar vida além do túmulo, a gente fala vida além da vida. Além dessa vida aqui que a gente conhece, existe a verdadeira vida. Ela nos comprova a imortalidade da alma, né? Os videntes conseguem desde sempre ver os irmãos desencarnados. Os clareaudientes conseguem ouvir os irmãos desencarnados. Os psicógrafos conseguem se comunicar através da escrita com os irmãos desencarnados. E há médiuns psicógrafos. Esse tipo de psicografia é uma psicografia difícil, rara. Há médiuns psicógrafos como Chico, como eu sei também que, eu não sei se aqui tem alguém que estava, há uns 3 a 4 anos atrás, quando esteve um médium aqui de Minas, Júlio Carvalho, ele também tem psicografia mecânica. O que é psicografia mecânica? É a atuação do espírito num chakra que a gente tem aqui, chamado humeral, e o espírito controla o braço do médium. O médium não tem controle sobre o braço dele. Então ele pode escrever, conversar, como acontecia com o Chico, ele psicografava um livro com a mão esquerda, outro com a mão direita e conversava com você. Por quê? O que ele está escrevendo ali não passa pela mente dele. O braço dele é usado como máquina de escrever. Só. E existem outros tipos de psicografia, existe a que é mais comum, que é através da inspiração, né? O espírito se comunica telepaticamente, mentalmente com o médium e vai ditando o que ele quer escrever. Então, para isso, se a pessoa não te conhece, tanto pela psicografia mecânica, quanto pela psicografia por inspiração, né? Se a pessoa não te conhece, ou ela te conhece e não sabe de alguns detalhes, não tem como ela inventar. Você tem um segredo que só você sabe. Mesmo que o médium não seja mecânico, ele, de repente, colocou aquele detalhe ali, naquela correspondência, não tem como você dizer que o cara inventou. Não tem como você dizer isso, né? Então, está aí mostrando para nós, desde sempre, porque, como eu disse, o fenômeno mediúnico, ele é tão antigo quanto a existência do próprio homem. Ele só não tinha sido sistematizado e analisado da forma como Kardec o fez, né? Mas está aí desde sempre. Vem nos mostrando mais do que nunca, né? Que a reencarnação, que é através da reencarnação que a gente tem a oportunidade de evoluir. Vocês veem o que a filhinha do Gerson fala na carta, que ela precisava passar por aquele momento de expurgo, que foi para ela a libertação, ela liberada aquela energia densa que ela trazia com ela no corpo perispiritual, liberou aquilo no corpo físico para se livrar daquilo. Ela precisava daquele momento. Ela entendeu que as escolhas que ela fez lá atrás não foram escolhas legais. Já estava preparada para passar por aquele momento. Passou, se livrou daquele mal para ela seguir o caminho dela rumo à evolução, que é para isso que nós estamos aqui. A oportunidade reencarnatória é para nós espíritas o perdão de Deus. É a oportunidade da gente refazer o caminho, dessa vez de uma forma assertiva. Aí, se eu errar de novo, você pode repetir quantas vezes você necessitar. Isso não significa que a gente tem que se acomodar e ficar sentadinho na zona de conforto, né? O espírito às vezes tem esse mal. Sair só na próxima encarnação. Lembrando a vocês, assunto da palestra 10, os tempos são chegados. A gente não pode ficar adiando muito lá para frente, não, porque o Quirion está aí, se aproximando da Terra. Quem não se adequar moralmente ao momento que a Terra vai viver de uma forma mais intensa daqui a alguns anos, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, não vai ficar aqui, não. Vai ter que reencarnar num local que esteja moralmente mais de acordo com você. Então, se a gente quer continuar por aqui, vamos fazer a nossa parte. Não vamos ficar na acomodação de só na próxima. É claro, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir mudar ainda nessa. Que tem alguns ensinamentos que a gente está recebendo agora, que a gente talvez só consiga usar numa próxima existência. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, se esforçar. Se esforçar, não conseguiu, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Uma hora a gente acerta. Porque assim, a gente vai
ensaiando, né? Vai tentando até a gente conseguir acertar. Então, a gente tem essa oportunidade através da reencarnação. É só assim que a gente evolui. O perdão divino é a oportunidade de fazer de novo, só que melhor, de uma forma mais assertiva. É a gente saber, como eu disse anteriormente, que quando um sofrimento aparece na nossa vida, a gente não está sendo castigado por Deus. Ela até usa que a gente está tentando abolir dentro do meio espírita, esse negócio de pagar. A gente não está aqui para pagar. A gente está aqui para ter oportunidade de refazer melhor, de uma forma melhor. Não é castigo. Né? Lá atrás, quando o professor pedia para você assim, fulano, passe isso aqui a limpo, está muito feio, não está dando para entender a sua letra. Ele estava querendo te castigar? Não, ele estava querendo te ensinar. Te dando a oportunidade de fazer de novo. É isso. É a oportunidade de passar aquele rascunho velho, amassado, mal escrito, com uma letra melhor, num papelzinho melhor. É para isso. É saber o seguinte, Deus não é responsável pelo nosso sofrimento. Nem Deus, nem ninguém. Eu disse isso semana passada e vou repetir. Emmanuel tem uma frase que eu gravei para mim. A dor é produção de quem sofre. Ou seja, se eu estou passando por um sofrimento hoje, eu que produzi. Eu produzi. Então, eu não posso me queixar. Vocês viram o relato dela, em nenhum momento revoltada. Ela agradece a oportunidade de sofrimento. Gente, isso é difícil. Claro, quem é que está passando por uma dor, seja essa dor uma dor moral, que ela é pior do que a física, né? Porque para a dor física, muitas das vezes, tem tratamento. Tem cirurgia. Para a dor moral, não tem, não. Né? Quem é que vai estar passando por um sofrimento, seja moral, seja físico, e vai ficar feliz da vida, dando pulos de alegria? A gente, infelizmente, não tem essa evolução ainda. Né? Mas já dá, por exemplo, a gente não se revoltar. Já dá, por exemplo, a gente não querer, né, fazer a parte do Simpsons, que diz assim, se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Né? E começar a querer colocar a responsabilidade da nossa dor no outro. É em Deus, é no irmão desencarnado, é no chefe que te persegue, é no irmão que te passou a perna, é no vizinho que é chato. Não, a responsabilidade é sua. Como eu disse, mesmo quando o outro erra com a gente, o que a gente vai fazer com essa situação é responsabilidade nossa. O erro dele é responsabilidade dele. Ele vai responder pelo que ele fez. Agora, o que você vai fazer com o erro, com o mal que ele te fez, é responsabilidade sua. Ah, você resolveu revidar. Assume o risco. Você resolveu ignorar. Parabéns para você. Tenta resolver aquilo de uma outra forma. Ah, eu ainda não tenho a grandeza de perdoar. Infelizmente, eu também ainda tenho essa dificuldade. Mas a gente já consegue não revidar, não desejar mal. Se tiver a oportunidade de ajudar, ajudar. Parabéns para nós, se a gente já estiver nesse momento. Mesmo que, infelizmente, a gente ainda não tenha esquecido. Até porque perdoar e esquecer são duas coisas, né? Perdoar é você lembrar e aquilo não te fazer mais mal. Não é necessariamente esquecer. Enquanto você lembra e sofre, você não perdoou. Quando aquilo não está te fazendo mais mal, você lembra, às vezes até já ri. Aquilo já passou para você. Já foi. Já não tem mais a capacidade de fazer mal. Até porque quando faz, é ruim para nós. Sabe por quê? A gente está guardando lixo dentro da gente. Algo que só vai nos intoxicar e nos fazer mal. O ressentimento é uma taça de veneno que se toma esperando que o outro morra. Já dizia Shakespeare. Então, que a gente lembre disso, né? E a nossa doutrina nos ajuda a entender essas coisas. Saber que todos nós estamos sob o efeito da lei de ação e reação. Todos nós. Tanto para as coisas que são legais, que dão certo na nossa vida, como para aquelas que aparentemente dão errada. Por quê? Porque mesmo naquelas coisas que acontecem que nos desagradam, elas, na verdade, são oportunidade de aprendizado. Então, se a gente utilizar aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento para aprender, quando passar aquela tormenta na nossa vida,
nós vamos estar melhores do que quando antes daquilo acontecer. Se cada um de nós fizer uma reflexão, lembrar um pouquinho dessa nossa encarnação, de quem é que já não passou por aquele momento, um momento terrível, como aquilo te mudou para melhor de repente? Quanta coisa você aprendeu com aquele momento difícil, com aquela crise que você passou na vida? É uma crise financeira, é uma crise afetiva, né? Enfim, é um problema de trabalho. Como aquilo de repente te mudou para melhor? Para vocês verem que o que eu estou falando não é mentira. Se a gente tem um pouco de maturidade e procura aproveitar, mesmo esses momentos que nos trazem dor, né? A gente sai deles melhor do que quando a gente neles chegou, com certeza. E aí a gente vai entender agora um pouquinho a origem da nossa doutrina, né? Como é que a nossa doutrina surgiu? Como é que começou? Tudo começou quando os fenômenos mediúnicos se intensificaram em várias partes do mundo. Vocês já devem ter ouvido falar nas irmãs Fox, elas são bem conhecidas dentro do meio espírita. Duas irmãs americanas que começaram, depois de presenciarem, vivenciarem o fenômeno mediúnico dentro de casa, trabalham com o desencarnado através de batidas, elas começaram a excursionar pelo mundo, e aí esses fenômenos começaram a pipocar com intensidade em várias partes do mundo. Por quê? A espiritualidade queria chamar a atenção. Nos chamar a atenção, né? No bom sentido, não é chamar a atenção no sentido do aparecer, mas nos chamar a atenção para dizer assim, oi, existe vida após a morte. A gente está aqui, só o nosso corpo material é que morreu. Nós continuamos mais vivos do que nunca. E aí, começaram em vários lugares do mundo a surgir um fenômeno que foi conhecido como mesas girantes, mesas falantes. Isso aconteceu também na França, em vários salões da nobreza francesa. Essa aparente brincadeira começou a acontecer. E aí Kardec ouviu falar sobre esses fenômenos através de alguns amigos seus, pessoas sérias, né? Cientistas, professores como ele. Quem não sabe, Kardec era astrônomo, matemático, pedagogo, falava 30 e poucos idiomas, né? Ele não era uma pessoa leiga, uma pessoa ignorante que se influenciaria por mentira e por bobagem, não. Tá? Então, ele começa a escutar de alguns amigos seus, pessoas confiáveis, né? Sobre esses fenômenos, e ele é convidado por um desses amigos dele para que ele fosse presenciar um desses fenômenos. E aí ele fica meio desconfiado, vai adiando. Um ano depois que ele ouve falar nisso, ele resolve um dia ir assistir um desses fenômenos. E aí nós vamos exatamente ouvir o trecho dessa história da vida dele. Isso está nesse livro, Marcel Souto-Maior. Marcel Souto-Maior é o biógrafo do Chico, um dos biógrafos do Chico Xavier, né? É um repórter. Ele não é espírita. Eu já assisti entrevista com ele. Ele diz que ele não é espírita. Ele já viu muita coisa séria e já viu muitas coisas que não são sérias também. Porque tem, a gente sabe que tem. Né? Pessoas que dizem que são médios, que estão trabalhando com a entidade XYZ e que não tem nada ali. Né? Ou então tem irmãos zombeteiros. Né? Então, ele escreveu, ele foi à França, conversou com parentes que ainda tem lá, viu documentos, e aí ele criou essa biografia. Então, esse trechinho que eu vou ler é do primeiro capítulo, né? O capítulo 1, chamado Aceitai, e está começando, ele inicia contando a saga de Kardec para que até a doutrina começasse a ser sistematizada. Paris, Rua Granger Batelier, número 18, maio de 1855. Eram 8 horas da noite de uma terça-feira, quando a sessão na casa da senhora de Plenet-Maison começou. Os convidados tomaram seus lugares, entre os quais, compenetrados, estava o professor Hippolyte Léon Denisard Rivel. Quem é esse? Kardec. 50 anos. Em poucos minutos, se tudo desse certo, ele seria testemunha de um espanto e polêmica na Europa, nos Estados Unidos, no século XIX. O espetáculo das mesas girantes.
Ele tinha lido as notícias nos jornais e ouvido os relatos das cenas que se repetiam em salões nobres de Paris, Londres, Nova York, São Petersburgo. Diante de personalidades tão ilustres quanto perplexas, mesas de todos os pesos e tamanhos se erguiam do chão e se moviam em todas as direções sem que ninguém as levantasse. Muita gente, porém, levava a sério as tables movantes e parlantes, ou seja, as mesas girantes e falantes, ao encostar os dedos mindinhos nos dedos mínimos dos seus vizinhos de assentos e assim fechar a corrente. Na casa da senhora de Plenemaison, Rivel se uniu a um grupo de estudiosos dispostos a encarar os rodopios e ditados das mesas como objetos de estudo e não como meio de diversão. Então, eles não foram para ali para fazer o que o povo fazia, né? Vem cá, eu vou casar, eu vou ganhar dinheiro, vou arrumar um emprego, fulano gosta de mim, que era isso, né? Era só para falar bobagem. Eles foram para lá para estudar. E ele vai e leva a sua fiel escudeira, Mélie Boudin, a sua esposa. Eles já chegam, quem viu o filme sabe disso, eles já chegam lá olhando alguma coisa para mover. Eles chegam assim, numa de assim, a gente vai para ver o que tem de verdade nessa história. Chega lá já para ficar de bobeira como o pessoal chegava. Aí Kardec diz, né? Abre aspas. Entrevi naquelas aparentes no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. A vida decorria de uma causa, porque o cientista, ele tem isso como lema, não existe efeito sem causa. Então, ele olhou, não tinha linha nenhuma, não tinha corda, não tinha ninguém empurrando nada. Alguém produzia aquele efeito. Alguma coisa produzia aquele efeito. E aí ele continua ali. Era preciso estudar. E Rivel encontrou um campo de estudos mais fértil para suas pesquisas quando foi apresentado a duas meninas na casa da senhora de Plenemaison, Caroline e Julie Boudin. Então, com 16 e 14 anos, filhas de Émile Charles e Clementine Boudin. As duas jovens atraíram inúmeros curiosos aos saraus promovidos na casa de seus pais. Atraído por esse novo método, o professor tornou-se frequentador assíduo das sessões conduzidas pelas irmãs Boudin. No início, os espectadores lançavam ao ar apenas perguntas sobre dinheiro, trabalho, saúde, amor, questões frívolas, segundo o próprio Kardec. A princípio, quase todas as respostas eram atribuídas a Zéfiro, espírito protetor da família. Irônico e bem-humorado, Zéfiro gostava de brincar com a sua plateia. Rivel não achava graça. Você imagina, um cara cabeçudo, né, como ele era, cientista, fica escutando bobeira, né? Então, mas essa história começou a mudar quando outro visitante invisível se apresentou através da escrita de Caroline. Dessa vez com lápis à mão livre, porque antes eles prendiam lápis na cestinha, a cestinha rodava, ou então botavam uma pedra de ardósia, colocavam uma espécie de uma ponta, né, de uma ponteira naquela pedra com o alfabeto, aí aquilo ia andando, apontando as letras para formar as frases. Dessa vez, começava a psicografia, que até então não tinha esse nome, né? Era a menina com lápis à mão livre. Então, desta vez, com lápis à mão livre, a menina deu nome e sobrenome ao recém-chegado, do além, Frédéric Solier, romancista e dramaturgo francês, morto e enterrado no cemitério de Père-Lachaise 9 anos antes. Solier fizera sucesso no teatro com peças como Clotilde e também conquistaram o público com os romances mordados como Os Dois Cadáveres e As Memórias do Diabo. Os textos terminavam quase sempre com a rebuscada assinatura do escritor. Rivel confrontou as assinaturas do além com as originais e ficou impressionado com a semelhança. Caroline, que tinha 7 anos quando o escritor morreu, precisaria ter treinado muito para alcançar aquele resultado. Ele viu que a menina não podia
ter inventado aquilo, está falsificando uma assinatura, porque ela tinha só 7 anos quando o escritor tinha morrido, né? Mas seria mesmo o saudoso escritor? A resposta começou a ficar mais clara para Rivel quando o visitante do além decidiu presentear a plateia com um conto inédito. O título, Uma Noite Esquecida. As primeiras frases eram promissoras. Havia em Bagdá uma mulher do tempo de Aladino. Vou contar a sua história. E aí começa a história, né? Caroline não parecia ter qualquer consciência do que escrevia. Olha o que eu falei para vocês sobre a psicografia mecânica. Caroline não parecia ter qualquer consciência do que escrevia. E chegava a rir e conversar enquanto a sua mão se arrastava sobre o papel. Quer dizer, ela não... É psicografia mecânica. Ela ria, conversava e a mão está lá trabalhando, né? Foram necessárias 5 sessões para que o mistério de Manusa e seu sultão fossem revelado por completo. O texto chegava sem rasuras, com as cenas bem encadeadas, e a cada reunião a escrita era retomada sempre do ponto certo. O último parágrafo escrito no encontro anterior, apesar dos intervalos de 2 ou até 3 semanas entre sessões. Então, eles faziam uma sessão hoje, só daqui a 2 ou 3 semanas que eles iam fazer outra. E o conto continuava exatamente de onde parou, sem os papéis ficar com a menina. Quer dizer, então, era coisa demais para ser invenção, né? Com a chegada do dramaturgo morto e dos outros visitantes invisíveis, Rivel, que já dera razão ao amigo Fortier, ao admitir o poder da comunicação, foi esse amigo que chamou ele, né? Passou a dar crédito também a outro velho amigo, o linguista Carlotti. Depois de testemunhar as proezas das mesas girantes, dançantes, saltitantes e falantes, Carlotti passou a defender com veemência uma tese encarada com desconfiança pelo professor. Na falta do cérebro e dos nervos, né, nas mesas, as mesas seriam guiadas por espíritos. Espíritos, foram eles mesmos que se apresentaram assim, nesses termos, ao ainda desconfiado professor. E assim, a partir disso, ele, com essas pesquisas que ele vai fazendo, mediúnicas, ele codifica em 11 anos, né, com a ajuda dos médiuns, a princípio com a ajuda da cestinha, depois com a psicografia, ele codifica as obras espíritas, o Pentateuco, o famoso Pentateuco espírita, né? Voltando aqui. 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, a princípio só com 501 perguntas, a primeira edição. Depois é feita uma nova edição, que tem esse número de perguntas que a gente conhece até hoje. Em 1861 é lançado o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e Inferno. Em 1868, a Gênese. Em 11 anos, ele, através do trabalho mediúnico, ele faz essa obra e nos agracia com esse Pentateuco, né, como é chamado, os 5 volumes da obra da codificação, e a ele, humildemente, não coloca o seu nome na obra, porque ele reconhece que ele não é autor daquele livro. Ele é um organizador apenas. Ele não é autor daqueles livros. E aí ele dá esse pseudônimo de Allan Kardec. Por quê? Como que ele dá esse pseudônimo de Allan Kardec? Um dia que ele chega numa reunião dessas, o Zéfiro está lá fazendo as galhofas dele. E aí ele sauda ele. Salve, pontífice! Salve, 3 vezes salve. E aí o Kardec pergunta a ele por que ele está falando aquilo para ele. E aí ele diz para o Kardec que numa das encarnações dele, quando ele foi um sacerdote druida, ele tinha o nome de Allan Kardec. E aí sugere a ele, quando ele fica na dúvida, quando ele sai a primeira edição do Livro dos Espíritos, quem ele assinaria como autor, o Zéfiro sugere a ele que ele coloque Allan Kardec. Por isso é que tem esse pseudônimo. Tá? Quem ainda não assistiu o filme Allan Kardec, na Netflix já tem. Então, é uma oportunidade. Vocês vão ver um resumo desse livro aqui. Muita coisa que tem aqui no livro está lá no filme. Tá? Bom, seguindo mais à frente,
nós vamos ter um encontro maravilhoso, né? Que encontro é esse? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso mentor, né? Ramatiz. Na verdade, seu nome todo, Swami Sri Ramatiz, viveu no século X depois de Cristo, era instrutor do templo iniciático na Índia. Vamos ouvir um pouquinho sobre ele. No Mensagem do Astral, tem um resuminho, né, da vida dele, da biografia, diz assim: era de inteligência fulgurante, após submeter-se à disciplina iniciática na China, funda um pequeno templo iniciático na Índia, onde seus discípulos desenvolveram conhecimento sobre magnetismo. Você vê, século X depois de Cristo, ele já estava estudando o magnetismo. Para você ver como é que os orientais estão há anos-luz à nossa frente nesse aspecto, né? Ramatiz, ele não era indiano, ele era indochinês, né? Então, ele lá já estudava magnetismo, astrologia, clarividência. Você vê, Kardec é de um século e meio atrás. No século X, depois de Jesus, Ramatiz já estudava clarividência. Psicometria, que é um outro tipo de mediunidade, né? Aquela mediunidade. Alguns médiuns têm esse tipo de mediunidade, de encostar num objeto. Por exemplo, esse objeto aqui foi doado à casa. De repente, se eu tivesse esse tipo de mediunidade, eu encostar aqui e eu conseguir, através do toque, perceber em que contexto esse objeto já esteve num outro momento, até em outro século, dependendo da quantidade de anos que aquele objeto tenha. Tá? Então, nesse tempo já se estudava isso. Radiestesia, assuntos quirológicos aliados à fisiologia do duplo etérico. Os seus discípulos mais capacitados obtiveram êxito também na esfera da fenomenologia mediúnica, dominando a levitação, ubiquidade, que é você se desdobrar, estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Vidência e psicografia de mensagem que os instrutores enviavam. Então, olha Ramatiz, né? Lá atrás, já estudando o que Kardec viria estudar mais à frente. E aí, voltando aqui um pouquinho, fomos informados que, após significativa assembleia de altas entidades realizadas no espaço, no século XIX, na região do Oriente, houve uma fusão entre duas importantes fraternidades que trabalham a favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz, com ação no Ocidente, e da Fraternidade do Triângulo, ligada às tradições iniciáticas do Oriente. Alguns espíritos orientais passaram a atuar no Ocidente, incumbindo-se de certos trabalhos espirituais no campo mediúnico, enquanto outros espíritos ocidentais passaram a atuar na Índia, no Egito e na China, em vários agrupamentos. Eles fizeram essa fusão em prol do bem da humanidade, porque, ao contrário de nós, que temos aquele hábito de só ajudar aqueles que não são caros ao coração, a espiritualidade age com imparcialidade. Espiritualidade de luz, né? Espiritualidade de luz, eles agem com imparcialidade. Então, eles ajudam a quem precisam. Então, como o Oriente tinha um conhecimento maior nessa área dos fenômenos mediúnicos do que o Ocidente, vamos trocar. Vamos levar o que a gente sabe para vocês. Vamos trazer, não desmerecendo de forma alguma os ensinamentos que os orientais têm, um pouco dos ensinamentos de Jesus para cá, para o Oriente. Então, houve essa troca, essa fusão. Para quê? Para ajudar a nós. Então, eles formaram uma espécie de uma associação, né? Fraternidade da Cruz e do Triângulo, dispostos a nos ajudar, né? A trazer o conhecimento espiritual de maneira que nós fôssemos beneficiados por eles. Kardec, né? Ramatiz retoma os ensinamentos de Kardec. As casas espíritas que só usam a pedagogia de Kardec, os livros do Divaldo, os livros do Chico, que não conhecem os livros de Ramatiz, eles acham que o que tem nos livros de Ramatiz não tem nada a ver com a doutrina espírita.
Mas quem estuda a doutrina espírita e estuda, dentro dos estudos da doutrina espírita, os livros de Ramatiz, vê que Ramatiz não desdiz nada do que Kardec diz. Ao contrário, ele cita Kardec várias vezes, só que ele se aprofunda em alguns assuntos que Kardec não teve tempo de aprofundar, que não era também no momento da codificação o mais importante. O mais importante eram outros temas. Então, mais à frente, teria espaço para que aqueles temas que não foram abordados ou que foram abordados de uma forma mais sem muita profundidade, eles pudessem ser aprofundados. É só isso que acontece. Quem lê as suas obras sabe que o que eu estou falando não é mentira. Então não existe essa divisão. Até porque, como eu disse, a espiritualidade não trabalha, não faz diferença. Né? A espiritualidade nos diz que Ramatiz e Kardec foram contemporâneos em Atlântida. Depois foram contemporâneos no Egito. Então, eles se somam para o bem comum. E não se divide em ismo. Ramatismo, kardecismo, eles devem tremer no túmulo, né, se isso fosse possível, quando houve essas expressões. Que a gente usa por força do hábito, mas que, gente, não tem nada a ver. Lembrando sempre que a melhor religião é aquela que nos faz melhor. Então, se o conhecimento espiritual deixado por Kardec, né, melhorando para nós a compreensão dos ensinamentos de Deus que Jesus nos trouxe, eles são reforçados por Ramatiz e mais algumas coisas nos são trazidas para o nosso bem, a gente tem que agradecer a vantagem e não ficar se dividindo em isso e em aquilo. É isso que estraga a humanidade. As pessoas falam assim, o mal da humanidade é a religião. O mal da humanidade não é a religião. O mal da humanidade é o mau uso que as pessoas fazem dos ensinamentos contidos na religião. Se as pessoas não fizessem, não distorcessem de acordo com seus interesses pessoais, de acordo com a sua visão de mundo, muitas coisas que acontecem não aconteceriam. Então, o mal não é a religião. O mal é a nossa forma de lidar com as coisas. Bom, e hoje, né? Como está o espiritismo na atualidade? Já lá atrás, na época de Kardec, ele já classificava o espiritismo, né, de 3 formas diferentes. E hoje ainda, esse tipo de classificação, ele acaba acontecendo. Como é que os espíritas são organizados, diríamos assim? Primeiro, os simpatizantes. Quem são os simpatizantes? São aqueles que, assim, às vezes nem conhecem tão bem assim a doutrina, né? Leram alguns romances espíritas, nada contra, tá, gente? Eu também comecei na doutrina espírita lendo romance. Depois é que eu fui ler as obras, né, da codificação, para poder compreender como é que as coisas funcionavam. De fato, leem os romances, acreditam, acham bacana o fenômeno, mas eles não conseguem tirar disso um ensinamento moral para que eles passem a balizar as suas vidas por aquele ensinamento. Esse é o simpatizante. Ele acha tudo muito bonito, muito maravilhoso. Alguns falam até assim, gente, olha, eu acho maravilhoso, mas olha só, não dá para mim. Tem os outros, os iniciantes. Quem são os iniciantes? São aqueles que acreditam nos fenômenos, compreendem os ensinamentos contidos ali, mais até do que ficam encantados pelos fenômenos, já se encantam pelos ensinamentos, mas todas as vezes que ele lê alguma coisa, ele pensa assim, isso aqui é a cara do fulano, isso aqui tá bom pro fulano. Ou seja, ele acha que aquele ensinamento é para o outro. Só que quem é que está lendo? Se é ele que está lendo, aquele ensinamento veio para quem? Para ele. Pode ser que o fulano também precise? Sim, todos nós precisamos. Senão a gente não estava aqui quase 8:50 da noite ouvindo palestra. Né? Só que o iniciante, ele acha que aquilo se aplica para o outro.
Ele está lá na casa dele fazendo o evangelho, aí ele abre o livro de mensagens ao acaso, que o evangelho é para a gente ler em sequência, né? Ele abre o livro do evangelho ao acaso, o livro de mensagem ao acaso. Gente, essa página é a cara do fulano. Só que quem abriu foi ele. Então aquela mensagem é para ele, não é para o fulano, é ele que está lendo. O que será que tem de ensinamento para ele ali naquela mensagem? Ele está pensando que é para o outro, mas é para ele. Né? Então, esse é o iniciante. E os seguidores. Quem são os seguidores? Os seguidores são aqueles que acreditam em... tem conhecimento, o conhecimento é doutrinário. E o que faz ele diferente dos outros? Eles têm aquela afinidade do passado e eles se esforçam mais para assemelhar o seu proceder dos ensinamentos que ele vem recebendo na doutrina. Ele vai fazendo com aqueles ensinamentos que ele recebe o trabalho da transformação, o trabalho da mudança nele. Esse é o seguidor. Aí eu vou passar para vocês um videozinho bem interessante que vai resumir isso tudo que a gente está falando aqui. Alguém pode? Olha como a nossa doutrina é maravilhosa.
a missão do Espiritismo, né? A missão do Espiritismo é explicar o inexplicável. Todos aqueles fenômenos que são tão antigos quanto a existência do próprio homem, eles estão explicados aí dentro das obras da codificação, trazendo para nós o entendimento que a gente precisa para a gente conduzir a nossa vida de uma forma mais sábia. Orientar para que nós nos reformemos, né? Para que a gente faça com que aquele homem velho morra e um homem novo renasça em nós. Um homem onde o amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, vai ser a nossa ambição. Né? A gente vai correr atrás para conseguir nos tornar assim, aquele ser que ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Incentivar em nós a fraternidade, que nós hajamos com o outro com uma postura crística, como que Jesus agia, né? Sempre fazendo bem a todos, sempre ajudando, principalmente aqueles que mais necessitavam, não discriminando ninguém, como a mensagem anterior disse, por questão sexual, por questão racial, por questão cultural, por questão social, que a gente não discrimine ninguém por nada, que a gente sempre trate o outro da maneira como a gente gostaria de ser tratado. Acolher e esclarecer o sofredor, né? Ou seja, praticar a caridade. E a caridade, como o texto anterior disse, não é só você dar esmola, porque dar dinheiro, dar coisas materiais, isso às vezes é fácil. Agora, dar o seu tempo, dar o seu ouvido, dar o seu abraço, dar o seu silêncio, muitas vezes, você vem aqui para a gente ou retrucar ou para a gente julgar. Né? E quando a gente consegue não falar nada, apenas ouvir, a gente também está sendo caridoso. Às vezes a pessoa não está precisando de julgamento, ela está precisando só que alguém a escute. É a gente fazer em nós como a lagarta faz. Né? A lagarta é um ser que, quando a gente olha para ela, muitos de nós, né, quem é ligado à área da biologia não acha lindo. Né? Tem um colega biólogo que trabalha comigo, tudo que é bicho estranho que ele acha, ele, olha, gente, que lindo. Eu falo, aonde? Aonde que isso é bonito? Só você para gostar disso, né? Então, a gente olha assim, ela causa, às vezes, o primeiro impacto, dependendo do tipo que ela seja, até um certo, né? Mas ela faz um caminho parecido com o nosso. Né? Ela está ali naquele aprendizado rasteiro, naquele esforço para construir o próprio casulo, e depois o esforço para sair dele e se libertar, ser um ser livre, que é a borboleta, exatamente como nós. O que é o nosso casulo? As nossas escolhas. A gente se aprisiona, a gente é livre para fazer escolha, mas é escravo das consequências. Então, a gente se aprisiona no casulo das más escolhas e depois a gente tem que fazer o trabalho de autotransformação para sair daquele casulo e se libertar. Se libertar o quê? Da ignorância. Jesus nos deu a dica lá atrás, quando ele nos disse assim, conhecereis a verdade e esta vos libertará. Que verdade que a gente tem que conhecer? Além das verdades espirituais, a nossa verdade, entender que a gente só sofre por conta da lei de ação e reação, nós fazemos as escolhas, está na nossa mão fazer melhores escolhas para que o nosso sofrimento diminua até o ponto que ele desapareça e que aí a gente possa ser seres livres, que vamos fazer o nosso caminho de volta ao Pai, que é para isso que nós fomos criados, para nos tornarmos perfeitos, atingirmos o estágio dos mundos felizes e podermos ajudar ao Pai na administração sideral. É para isso que cada um de nós foi criado. E é essa certeza que a doutrina espírita também nos traz. Nós todos poderemos alcançar esse patamar. Quando
Quem vai decidir somos nós. Quanto mais rápido nós entendermos e mais rápido passarmos a fazer as escolhas melhores, mais rápido vamos caminhar em direção a essa perfeição e nos livrar de uma vez e definitivamente da dor e do sofrimento. E conhecer a liberdade da qual Jesus nos falou quando nos disse: conhecereis a verdade e esta vos libertará. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Pai amado, Jesus, bondoso irmão, querido amigo, mais uma vez estamos aqui felizes, alegres, gratos por essa hora e meia que nos reunimos em torno do nome de Deus, em torno do teu nome, para juntos buscarmos aprender um pouco mais